vamos iniciar com uma oração. Senhor Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós nos colocamos agora diante de Ti, Senhor, crendo, Senhor Jesus, que Tu tens algo para nós, crendo que Tu tens uma palavra que vá de encontro aos nossos corações. Nós cremos, Senhor Jesus, que hoje não estamos aqui de bobeira, Senhor, que nós não viemos aqui só passar o tempo. Nós queremos sair daqui, Senhor, cheios de Ti, Senhor, e nós queremos, ó Deus, que a Tua palavra repouse nos corações, ó Deus. Abra, Senhor Jesus, os corações nessa noite através do Teu Espírito Santo, que a Tua palavra venha encontrar repouso, onde ela possa germinar e dar fruto, Deus. Que os corações, ó Pai, estejam abertos, os ouvidos, ó Pai, a mente e o entendimento para ouvir a Tua voz e entender, ó Deus. Senhor, protege o nosso coração, Senhor, para nós não sairmos daqui e perdermos a palavra que será ministrada, Deus. Que o Senhor continue falando, Deus, através da Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo se faça presente em nós e em nosso meio, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Queridos, nós estamos esse mês falando sobre frutos. Então vamos já iniciar abrindo no texto base, João 15, Gabi. Coloca pra gente aí. João 15. Vamos lá, nós vamos ler até o 8, pessoal. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, que não dá fruto, ele retira. E todo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são juntados e lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejares e vos será concedido. O que glorifica meu Pai é que deis frutos, e em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Amém. Amém. Queridos, nós estamos falando esse mês inteiro sobre frutos. E João 15 fala uma mensagem bem concisa sobre isso, que nós precisamos dar fruto. Nós somos parte dessa videira, nós somos seus galhos, seus ramos. E a Bíblia, ela usa várias ilustrações e várias analogias para dizer a nossa relação com Deus, a relação dele com a gente. Então ela simboliza isso de várias formas. Algumas vezes a Bíblia demonstra essa relação de Deus com a gente, mostrando Deus como Pai e nós como filhos. Outras vezes mostra Deus como Rei e nós como seus servos. Outra vez mostra Deus como um pastor e nós como as suas ovelhas. Às vezes mostra Deus como a cabeça e nós como o seu corpo. Algumas vezes mostra Deus como Criador e nós feituras da sua criação. Mas nessa passagem, Deus se mostra nesse relacionamento com a gente, através de Cristo, como uma videira. E se Ele é uma videira, nós somos esse prolongamento dessa videira.
os seus ramos. Então a nossa relação com Cristo, Ele sendo uma videira e nós sendo os seus ramos, é uma relação de vida, é uma relação vital, é uma relação primordial, onde um ramo não consegue viver fora da videira. A gente não consegue viver fora de Cristo. Por quê? Porque a videira, ela dá vida ao ramo. Todo galho que cai da árvore, ele não sobrevive. Ele tende a morrer, porque não passa mais vida da raiz, do caule, até o ramo. É como um peixe, que ele tem que ficar dentro do mar, ele tem que ficar dentro da água. Fora da água, ele morre. Da mesma forma, somos nós, cristãos. Tem alguém aqui hoje que não é cristão? Estamos no meio de crentes, graças a Deus, todos têm conhecimento da palavra. Então nós como cristãos precisamos estar mergulhados em Cristo. Nós não temos mais uma vida, nós temos agora a vida de Cristo. Olha o que Paulo escreve em Gálatas 2:22. Coloca pra gente, Gabi. Gálatas 2:22. Gálatas 2:22 diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vivo, mas agora Cristo vive em mim. Ou seja, a partir do momento que nós nos tornamos cristãos, nós não vivemos mais, nós fomos crucificados junto com Cristo. E a partir daí eu não tenho mais a minha vida se torna a vida de Cristo. Eu tenho que estar mergulhado em Cristo, porque se eu estiver fora dele, eu sou como um peixe fora da água. Não existe vida, para um cristão não existe vida fora de Cristo. Nós não podemos fazer nada sem ele. Como vemos no texto, olha só que a gente vai ler, que a gente leu: sem mim nada podeis fazer, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quando nós estamos fora de Cristo, nós não podemos fazer coisa alguma. Tem um teólogo da Idade Média que ele costumava dizer uma frase que era assim: tudo que você vê de bom na minha vida, ou tudo que você vê de bom que eu pratico, esse é Jesus vivendo em mim. Agora tudo que você vê de mal na minha vida e eu praticando, esse sou eu mesmo. Prazer, Gabriel. Tudo que você vê eu fazendo de ruim, sou eu mesmo. Eu não posso responsabilizar ninguém. Esse sou eu mesmo. Agora tudo que você vê de bom é Cristo vivendo em mim. Não sou mais eu, é eu recebendo essa vitamina que vem da videira e vai até a extremidade dos ramos. Nós só podemos frutificar. Nós estamos falando sobre frutos. Nós só podemos frutificar e dar bons frutos quando nós estamos enxertados nessa videira. Quando nós estamos tão misturados com Cristo, que isso ilumina a nossa vida. A gente consegue ser uma boa criatura. A gente consegue ser um bom cidadão, a gente consegue ser um bom filho, a gente consegue ser uma boa filha, a gente consegue ser um bom marido, uma boa esposa, um bom cidadão, um homem e uma mulher de bem, somente quando estamos misturados com Cristo, de tal forma que nós não aparecemos mais, mas apenas Ele aparece na nossa vida. Agora, contextualizando essa mensagem de João 15, que eu sou a videira verdadeira. O que estava acontecendo nesse momento? Jesus estava se despedindo dos discípulos, dos seus 11 discípulos. Ele estava se despedindo dos discípulos. Quantos discípulos Jesus tinha? Quantos? 12. Mas ele estava se despedindo apenas de 11. Porque se você voltar uns capítulos antes de João, você vai ver que Judas já tinha se retirado, já tinha saído do grupo para armar a venda e traição de Jesus.
Então Jesus estava dizendo para 11 discípulos. E ele estava dizendo o quê? Ele estava dizendo que permaneçam em mim, que eu vou permanecer em vocês. E sem mim vocês não podem fazer nada. Foi um dos últimos conselhos que Jesus deu. Logo depois ele vai para o Getsemane orar. Depois ele vai ser preso, vai ser escoteado, vai ser crucificado. E vocês já conhecem a história. Então Jesus estava dando um dos últimos conselhos para um grupo de discípulos. Permaneçam em mim, independente do que aconteça. Permaneçam enxertados na videira para que vocês tenham vida. Olha só. Jesus pega e diz assim: eu sou a videira verdadeira. Por que ele não disse eu sou a videira só? Ele poderia falar eu sou a videira e todo o ramo que está em mim. Não, ele fala eu sou a videira verdadeira. Tinha uma videira falsa então? Para ele deixar claro que ele é a verdadeira, porque tinha uma outra videira. Isaías 5, versículo 2, diz assim. Vamos tocar daqui. Isaías 5, versículo 2 diz assim: ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras, construiu uma torre e também fez um tanque de prensar uvas. Ele, Deus, ele esperava que desse boas uvas, mas só deu uvas azedas. O profeta Isaías falando isso. Então existia uma vide. Deus plantou uma vide e esperava que essa vide desse uvas boas. Só que ela só deu uvas azedas. Quem é então essa vide? Aí no versículo, esse é o versículo 2, no versículo 7, vai dizer assim, ó: pois bem, a vinha do Senhor dos exércitos é o povo de Israel. Os homens de Judá são plantação que ele se deleitava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Ele esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Então o povo de Israel no Antigo Testamento, ele é conhecido como essa vinha, como uma videira. Então quando Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, ele faz um contraste de Israel sendo uma vinha, sendo uma videira, só que não dando os frutos que Deus esperava que eles dessem. Então Jesus fala, agora eu sou essa videira. Se Jesus é essa videira verdadeira, o que nós somos? Nós somos a extensão dele, os seus ramos. Para que serve um ramo? Um ramo serve para dar fruto. Essa é a ideia principal de um galho que se estende do caule até a ponta, dar frutos. Então nós vemos que existem dois tipos de ramo nesse texto. Existe um ramo que dá fruto e existe um ramo que não dá fruto. Vamos focar apenas no ramo que não dá fruto. Se der tempo a gente fala do ramo bom. Mas vamos focar no ramo que não dá fruto. Olha só o que a palavra diz. Cristo alerta que o agricultor, Deus, que é o Pai, ele corta esses ramos que não dão fruto. Quem são esses ramos que não dão fruto? Alguém tem ideia? Quem são esses ramos que não dão fruto? Tem um ramo que dá fruto e tem um ramo que não dá fruto. Esse ramo que não dá fruto, quem pode ser esse ramo que não dá fruto? Como nós estamos aqui só em cristãos, esse ramo que não dá fruto, ele pode ser eu e ele pode ser você. Ele pode ser qualquer um de nós. Qualquer um de nós pode ser um ramo que não dá fruto. E ele está falando isso para quem? Para a igreja. Essa é uma ilustração para a igreja. Porque esse ramo que não dá fruto, ele é igual ao ramo que dá fruto. Ele está vindo do mesmo lugar. Ele está vindo de uma videira. Os dois estão enxertados na mesma videira. Só que ele não está dando fruto. Então,
Cristo está querendo fazer uma ilustração para a gente mesmo, para a igreja. Que existem pessoas dentro da igreja que não estão dando frutos. É simples, é muito claro isso. Existe enxertado dentro de Cristo um ramo que frutifica e um ramo que não frutifica. Então, queridos, eu gostaria de falar que existem dois tipos de igreja. Existe a igreja local, essa igreja aqui, essa estrutura organizacional, como várias outras igrejas. E existe uma igreja, a igreja de Cristo. E dentro da sementeira, existe a igreja, sementeira. E aqui dentro, existe a igreja de Cristo, que é a noiva, que Cristo vai vir buscar. E nós anelamos por esse encontro, o dia que Cristo vem buscar a sua noiva. Então nós temos uma igreja verdadeira, a igreja de Cristo, que é santa, que é pura, que é imaculada, onde não há erro. E nós temos a igreja. E que igreja você é hoje? Que igreja eu sou? Que igreja nós somos? Nós somos a igreja sementeira, uma organização, que nós funcionamos, nós viemos, participamos do culto, somos bons crentes, ou nós fazemos parte da igreja perfeita e imaculada de Jesus, que Ele irá buscar? Existe essa diferença. Nós temos visto as pessoas às vezes se entristecendo com a igreja, e eu falo, cara, a gente não pode se entristecer com a igreja. A igreja de Jesus é perfeita, a igreja de Jesus não tem nenhum problema. Agora a nossa igreja física, material, às vezes decepciona, um irmão pode decepcionar o outro e a gente pode ficar entristecido. Mas dentro dessa igreja com problemas, com dificuldades, existe a igreja que Jesus vem resgatar. Então, qual igreja você está sendo? Você está sendo essa igreja que só gera problemas, que só gera picuinha, que só gera dificuldade? Ou será que nós estamos sendo a igreja perfeita, imaculada, que espera ansiosamente a vinda de Jesus? Então, se nós estamos em Cristo, tanto o ramo ruim como o ramo bom está em Cristo. O que acontece se a gente não produzir? O que pode acontecer se de repente eu sou um ramo ruim? Eu estou na igreja, eu estou em Cristo, mas eu não estou frutificando, eu sou um ramo ruim. O que isso pode gerar? O que pode acontecer comigo se eu estou na igreja e eu não estou dando fruto? Vamos ver a parábola que Jesus ilustra bem isso. Lucas 13, versículo 6. 13, 6. 13, versículo 6. Até o 9. Então contou esta parábola. Jesus contando. O mesmo Jesus que disse eu sou a videira verdadeira, ele estava contando essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar fruto nela, mas não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que eu venho procurar fruto nessa figueira e eu não acho. Corte-a. Por que deixá-la ocupar a terra? O homem respondeu: Senhor, deixe-a por mais 1 ano. Eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Talvez dê fruto no futuro. Caso contrário, corte-a. Então o que acontece com o ramo que não está dando fruto? Jesus é bem claro nessa parábola. Veja que o dono da figueira, ele disse que ele ia cortá-la porque ela estava ocupando a terra inutilmente. Será que nós estamos hoje dessa mesma forma? Será que nós estamos ocupando um lugar inutilmente na casa do Senhor? Será que o banco que a gente está sentado, será que o instrumento que eu esqueci de trazer hoje, porque eu estava preocupado com a palavra, mas eu ia tocar um instrumento, será que o instrumento que eu estou tocando, eu estou ocupando o lugar inutilmente de alguém que poderia estar fazendo, dando frutos?
Será que o banco que eu estou sentado, será que eu estou ocupando inutilmente um lugar de alguém que poderia dar fruto? E a mensagem é essa: se estamos nessa mesma situação, vindo para a igreja apenas por rotina, se nós estamos aqui apenas porque não temos nada melhor para fazer de quarta-feira, ou de domingo, ou às vezes eu já acostumei. Eu fui criado na igreja, irmãos, por muitos anos, e chegou um momento na minha adolescência que eu falei, cara, eu estou participando de todos os projetos da igreja, de todos os grupos, tocando para todo mundo, mas eu estou fazendo apenas por rotina. Eu não sei o que eu posso fazer se eu não vier na igreja, se eu não passar o domingo inteiro na igreja, eu não sei para onde eu vou. Isso causou uma tristeza no meu coração, a ponto de eu falar, eu não quero mais. Eu vou agora ficar sentado, eu não vou mais vir porque eu estou fazendo tudo no automático. Eu nem sei o que está sendo cantado, eu estou tocando e está saindo no automático. Eu estava ocupando o lugar de alguém inutilmente, eu não estava produzindo nada, mesmo que eu tivesse envolvido nos grupos. E isso ficou no meu coração, essa mensagem: será que eu estou ocupando o lugar de alguém de forma inútil? E se estamos ocupando o lugar de alguém de forma inútil, essa vida que vem da figueira, que sai das suas raízes da videira e chega até a gente, ela não está chegando. De alguma forma essa conexão foi cortada. Nós não estamos recebendo a vida, nós não estamos recebendo o alimento, nós não estamos recebendo o que Deus tem para nós, porque nós perdemos essa conexão com a raiz, com a videira. Coloque isso no seu coração. Se eu estou ocupando a terra de forma inútil, eu vou ser cortado. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Mas a palavra é muito clara. O dono da vinha falou: para que essa figueira está ocupando um lugar se ela não está dando fruto? Arranque ela, corte fora e plante outra. Só que existe ainda uma chance. Existe ainda uma chance. É muito fácil, irmãos, a gente identificar um ramo que não está dando fruto, um ramo que está com problema. É muito fácil a gente identificar aquele ramo seco que está na igreja, mas já tem anos que está aqui. Já tem anos que está aqui, a terra está sendo adubada, a terra está sendo cuidada, e ele não floresce, e ele não dá fruto. É muito fácil identificar essa pessoa, esse ramo. Olha o que falta, você consegue perceber claramente o que falta nessa pessoa. Falta amor. É uma pessoa que não tem amor. Falta nessa pessoa perdão. É uma pessoa rancorosa. Ela não perdoa ninguém. Ela guarda isso e se fecha de tal forma. É um ramo seco que não está dando fruto. A pessoa que não tem domínio próprio, que não tem autocontrole, que vive procurando, como diz o pastor Cauê, amores em vários lugares. Ela não tem autocontrole, não tem domínio próprio. Uma pessoa que não serve o seu irmão, ela não serve o próximo. Ela vê o seu irmão em dificuldade e finge que não vê. É uma pessoa seca, um ramo seco. Uma pessoa que não serve e nem se compromete com o reino de Deus, que não se compromete com a sua igreja, é um ramo seco. É fácil de você analisar a sua situação e ver como você está. Não sabe o que está fazendo aqui. Está ocupando inutilmente essa terra. Está ocupando inutilmente esse lugar. Se você não sabe o que você está fazendo aqui, se você não sabe o que você veio buscar aqui, você está ocupando inutilmente esse lugar. Talvez outra pessoa vai dar mais fruto que você. Isso tudo, irmãos, essa falta de coisas, são sinais de alguém que perdeu a conexão. Não está passando vida. Não passa vida mais para esse ramo. Mas talvez ainda, talvez, eu não posso garantir, mas talvez ainda haja tempo. Ainda haja tempo
Mesmo que nós estejamos aqui secos, fechados, sem vida em Cristo, ainda pode haver uma chance, ainda pode haver uma oportunidade. Veja o que o texto diz assim: a figueira seria mais uma vez, adubada, cuidada e regada. Ela teria todas as condições de frutificar. E dentro de um ano, se o dono voltasse e ela tivesse da mesma forma, aí ela seria cortada, juntada os seus galhos e seria jogada no fogo. Então talvez ainda há tempo, às vezes talvez a gente ainda tenha uma chance, uma oportunidade. Deus quer adubar a gente, Deus quer cuidar da gente, Deus quer derramar a sua graça, a sua vida, para que nós voltemos a ter vida nele. E talvez a gente esteja no começo, talvez hoje seja o começo, talvez hoje o dono da vinha esteja passando, o dono da figueira esteja passando aqui, e ele esteja vendo que nós estamos mortos, estamos secos, estamos no finalzinho da nossa vida. E talvez seja hoje que ele passe e fale: não, eu vou dar mais um ano, eu vou dar mais um tempo para ele, eu vou cuidar dele, eu vou adubar ele, e eu vou esperar mais um ano. Mas talvez você já esteja, eu já esteja no final desse um ano. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, irmãos, que nós ainda estejamos no começo desse tratamento, que nós estejamos no começo desse cuidado, e que nós tenhamos mais um ano para mostrar por que nós estamos ocupando esse lugar, tanto aqui na igreja quanto na terra. Deus não fez ninguém para ser inútil, Deus não fez ninguém para ocupar um lugar inutilmente. A palavra é clara dizendo que Ele se alegra e é glorificado quando nós damos frutos. Então ainda há tempo. O que a gente pode fazer nesse tempo para nós não sermos cortados e lançados no fogo? O que ainda dá para a gente fazer nessa situação? Como eu posso mudar a minha situação de ser um ramo sem fruto para um ramo frutífero? Olha o que diz o texto de Lucas 3, versículo 8. Lucas 3, versículo 8. Só a primeira parte. Deem frutos que mostrem arrependimento. Gere frutos que mostrem arrependimento. Existe uma diferença muito clara, irmãos, entre arrependimento e remorso. O remorso, ele gera uma tristeza. A gente fica chateado, a gente sofre, a gente chora. Mas o remorso é sempre um choro e uma tristeza por algo que a gente perdeu. A gente perdeu, a gente se deu mal. E aí isso gera tristeza e choro. Gera um remorso pelo que a gente perdeu. Isso não é arrependimento. Isso é remorso. Você se deu mal, você perdeu, e agora você está triste e chateadinho. Agora o arrependimento, ele é totalmente diferente. O arrependimento, ele gera mudança. O arrependimento, ele gera mudança. Ele só não gera tristeza. E quando Jesus diz, gerem frutos de arrependimento, Ele quer que nós geramos mudança na nossa vida. E o que seria essa mudança? Essa mudança genuína é o que diz Romanos 12. Coloca pra gente, Gabi, Romanos 12. O que é uma mudança? O que é um arrependimento? Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável de Deus, que é o seu culto racional. O 2. E não se amoldem
ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é gerar um fruto de arrependimento, é não nos moldarmos ao mundo. Isso é mudança, isso é mudança de consciência, mudança de caráter. Isso é o que Deus quer de quem está enxertado nele. Mudança de mente. Aquilo que eu fazia, eu não faço mais. Aquilo que eu era, eu não sou mais. Eu não faço as coisas com medo. Eu não faço as coisas, eu não deixo. Eu venho na igreja não só porque o pastor Cauê vai me ligar depois na segunda. Falar, poxa, senti sua falta. Aí eu venho só para o pastor Cauê não ficar enchendo minha paciência. Não. Mudança de consciência, mudança de mentalidade. É você vir com alegria no seu coração, gerando um fruto de arrependimento. É mudar o seu eu. É não deixar que as coisas do mundo te moldem. É transformar a sua mente, o seu coração para as coisas de Deus. Isso é gerar frutos de arrependimento. E a vontade de Deus é que nós tenhamos frutos para oferecer a Ele, pois foi para isso que Ele nos escolheu. Se você ler a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, você vai achar esse versículo. Não sois vós que me escolheu, mas eu escolhi vocês. E eu escolhi vocês para que deem frutos. No texto de João 15 fala que Ele se alegra e é glorificado quando a gente gera fruto. Ufa, essa parte é a mais difícil. Agora a parte mais tranquila. Então esse é o ramo ruim. Agora o ramo bom. Vamos ver se a gente se encaixa nesse ramo bom. O ramo bom é o ramo que dá fruto, é evidente. E também é muito fácil da gente identificar esse ramo. A pessoa que ela é um ramo saudável, você vai ver evidências na vida dela. Você vai ver ela gerando frutos bons, gerando fruto de arrependimento, mudando a sua mente, mudando a sua vida, deixando de ter aquele caráter falho, não sendo perfeito. Paulo diz que ele ainda não alcançou a perfeição, mas uma coisa ele fazia, era deixando de olhar para trás, deixando as coisas para trás. O que passou, passou, meu irmão. A gente não arruma mais o que passou, já passou. Muda a sua mentalidade, muda a sua mente, seja uma nova criatura. Não fique preso a coisas do passado. Eu falo com a Dani que eu já fiz muitas escolhas erradas na minha vida. E eu não me arrependo delas. Eu fiz, já está feito. Eu supero elas. Eu não vou cometer o erro de fazer de novo. Mas eu já fiz. Eu não vou ficar sofrendo por algo que eu já fiz. Já passou. Eu já falei para vocês aqui. No final da nossa vida, dizem que passa um filme, e a gente vai ver algumas cenas da nossa vida e elas vão ser tão pequenininhas, tão curtinhas, que não valeram a pena a gente carregar ela por tantos anos. Quando eu voltei do exterior para morar aqui numa chácara em Pilar, eu voltei desempregado, não tinha mais nada, e eu sofri um mês de oração, de dificuldade, de vergonha, de sentimento de fracasso por não ter dado certo em outro país, de ter voltado com o rabinho entre as pernas, de depender de pai, de mãe de novo. E foi um mês de sofrimento que eu falei, Senhor, isso não vai acabar. Durou um mês. Um mês. Parecia que era uma eternidade. E se eu pensar agora, foi só um mês. Foram um mês só. No outro mês eu já estava empregado, já estava trabalhando, já estava tudo certo. Então não carregue peso. Lance as suas angústias, as suas dificuldades aos pés da cruz, aos pés de Jesus. É Ele que vai cuidar da gente. Não fique carregando ansiedade. Certas coisas você pega e coloca num bolso furado e deixa elas ficarem para trás. Não fique remoendo o passado. É vida nova. Deus quer que nós tenhamos vida nova. Ele quer ligar de novo essa conexão que a gente perdeu. E Ele quer mandar sustento, Ele quer mandar vitamina, Ele quer mandar energia, Ele quer que você floresça. Só que você tem que
se conectar de novo à videira. Então, o fruto, o ramo que está saudável é muito fácil da gente saber. A pessoa vai praticamente fazer o contrário do ramo que não estava legal. A vida dele vai evidenciar algumas coisas. E você vai ver nessa pessoa que está dando fruto, que o seu ramo está saudável, que ela está conectada em Cristo, de tal forma que a vida dela é a vida de Cristo. Você vai ver nessa pessoa amor. Você vai ver nessa pessoa alegria. Você vai ver paz. Eu falo para Dani, o cristão, ele não pode ser atribulado. O crente tem que ter paz. A gente tem tribulações, mas nós não podemos estar atribulados. O crente atribulado, ele atormenta todo mundo. A casa dele fica atribulado, as pessoas em volta dele ficam atribuladas. Ele não tem paz. Em meio às dificuldades, irmãos, o crente tem que ter paz. Ele tem que confiar que quem cuida dele é Cristo. Então, eu estou com um monte de dificuldade, um monte de boleto para pagar. Eu fiz a minha parte? Fiz. Eu vou deitar a minha cabeça no travesseiro e eu vou dormir, porque eu tenho que ter paz. O cristão não pode andar ansioso e atribulado e atormentando os outros. Ele tem que transmitir e tem que ter essa paz. Então esse ramo saudável vai mostrar isso. Vai mostrar que ele tem paz, que ele tem alegria, que ele tem bondade, que ele é uma pessoa paciente, que ele é uma pessoa amável, que ele é uma pessoa bondosa, que ele é uma pessoa fiel. E fidelidade, irmãos, é a fidelidade a Deus. As alianças que nós temos com as pessoas, elas não valem nada se nós não formos fiéis a Deus. Quando a gente era mais novo, a Dani, negócio de namoro, né? Você fica, pô, você me trairia e tal. Todo mundo aqui é casado, sabe como é que é namoro, né? Se eu fosse assim, você me trairia. Eu sempre falei, amor, o problema não é trair você. O problema é que antes de eu fazer isso, eu já traí a Deus. E Ele é o mais importante. Então essa fidelidade, ela é a fidelidade a Deus. Se você não for fiel a Deus, nada mais importa. A sua palavra, o fio do bigode, não importa se você não é fiel a Deus. Então o ramo saudável, ele é fiel a Deus. Ele é manso. Um ramo saudável produz fruto de mansidade. O cristão saudável, ele é manso. E ele tem domínio próprio. Então se você for ver, é o contrário. Então assim, seja o contrário do ruim, que você vai ser bom. Não é muito difícil. É bem difícil. Mas com Deus, enxertados em Cristo, tudo fica mais fácil. Olha só o que Cristo quer da gente. E Ele pede para nós sermos assim, porque isso demonstra que nós somos discípulos e seguidores dele. Mateus 5,16. Mateus 5,16 diz assim: assim brilhe a luz. 5,16. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. O que Cristo quer da gente é que a gente brilhe. E é engraçado que aqui não está brilhe a luz de Cristo, é brilhe a luz de vocês. Brilhe a luz de vocês. Quem está cheio de Jesus, quem está conectado com a videira, quem recebe de Deus essa vida, essa energia, essa paz, essa alegria, essa mansidão, ele brilha. E Deus é glorificado porque as pessoas veem em você esse brilho. Se você não está brilhando, irmão, se as pessoas da sua casa não estão vendo esse brilho, se as pessoas do seu serviço não estão vendo esse brilho, se eu, quando chego na minha casa, a minha família não vê o meu brilho, eu estou desconectado. Eu tenho que incomodar-nos. Tem uma passagem que Jesus disse assim: eu não vim trazer paz, eu vim trazer confusão, eu vim trazer guerra entre pai e filho, entre marido e esposa, porque eu vou brilhar de tal forma que as pessoas ao meu redor vão ficar incomodadas. Eu vou incomodar. Se o cristão não está incomodando o mundo, ele não está brilhando.
ele está sendo apagado pela escuridão do mundo. Então Cristo quer que nós brilhemos, Cristo quer que nós mostremos essa luz dentro de você para o mundo, para que Deus seja glorificado. Para finalizarmos, nós falamos sobre ramo bom, ramo ruim, ramo bom, e tem um trecho que ele diz assim: se vocês permanecerem em mim. E eu fui procurar essa palavra. Por quê? Por que não está escrito, se vocês estiverem em mim, eu estarei em vocês? As palavras na Bíblia, ela tem um valor muito precioso. Prestem atenção nisso. Procurem as palavras. Fala, deixa eu ver o que essa palavra significa. Pega na internet. Eu coloquei na internet o texto em grego, cliquei na palavra em grego e tinha um significado. Então, foi escrito em grego, tá? O Novo Testamento. Então assim, por isso procurar em grego. A palavra permanecer, se vós permanecerdes em mim. Em grego, ela é uma palavra que eu não vou dizer aqui porque eu não sei falar grego. Mas está escrito meno, não sei se é assim que pronuncia. Mas ela quer dizer, ela pode fazer referência a 3 coisas. Então em grego essa palavra permanecer, ela pode fazer referência a 3 coisas. Uma dessas coisas poderia ser lugar. Um lugar de habitação. Um lugar onde você pode morar, onde você pode residir e você terá sustento. A palavra explodida em grego é exatamente isso. Permanecer pode ser um lugar onde você vai ter abrigo, onde você vai ter sustento e onde você vai ter segurança. Um outro termo que essa palavra em grego pode também significar é tempo. É algo que não perece, é algo que existe para sempre. Então esse permanecer pode ser um lugar que existe para sempre. E ele pode ser também uma condição. Pode ser um lugar que permanece para sempre e que não há mudança. Então o que Cristo quis dizer é: permaneçam em mim, morem em mim. Vocês vão ter um lugar, vocês vão ter uma habitação, vocês vão ter sustento. E eu não deixo de existir, eu não pereço, eu estou sempre aqui. E não há variação, não há mudança. Nesse mundo, as maiores dificuldades de ansiedade que nós temos visto é a insegurança. É não saber o que vai ser do nosso futuro, o que será quando a gente sair daqui, o que será da nossa família. E Cristo está convidando você para vir morar nele. Você vir morar nesse lugar, onde você tem proteção, onde você tem segurança, onde não há variação, você está seguro nele. É isso que Jesus quer dizer para a gente hoje. Permaneçam em mim, morem em mim, habitem em mim, e vocês darão frutos. Porque se vocês estiverem em mim, se vocês permanecerem em mim, e eu permanecer em vós, vocês darão muito fruto. Não deixe, irmãos, não deixe essa palavra sair do seu coração quando você sair por aquela porta. Ore para que o seu coração seja protegido, para que que essa semente não venha cair e os pássaros venham tomar de você. Essa palavra falou muito comigo. E eu falei: Jesus, que palavra forte, que palavra pesada, porque eu me senti cobrado também. Dê fruto, irmão. Dê fruto. Permaneça em Cristo. Jesus falou as últimas palavras de Jesus para os discípulos: permaneçam em mim. E olha as dificuldades que os discípulos passaram na caminhada. Eles foram mortos de forma absurda. Não tinha vantagem, aparentemente não tinha vantagem você seguir a Cristo. Mas o que dava essa certeza para eles? O que dava essa confiança? Eu quero frutificar. Eles estavam com seus corações em um lugar seguro. Eles estavam com seu coração protegido permanentemente em Cristo. Eles estavam conectados à videira de tal forma
que não era mais a vida deles. Paulo diz assim que ele não toma mais a vida dele por valor nenhum. Não tenho mais a minha vida por valor nenhum. Passar pelas dificuldades que os discípulos passaram, pelo tipo de morte que os discípulos passaram, se isso tudo fosse baseado numa mentira, na hora que os soldados romanos apertassem os discípulos falariam: não, deixa eu contar bem essa história, não é bem assim. Jesus não ressuscitou, a gente está inventando. Não tem motivo nenhum de uma pessoa ser dilacerada, ser queimada, se ela não tivesse a certeza do que ela viu era verdade. E a verdade é que Cristo vive. Cristo vive. E Ele quer que você viva a vida de Cristo. Ele quer que você viva a vida dele, que você esteja mergulhado nele, de tal forma que não veja a diferença entre você e Jesus. O mundo quer ver essa luz, irmãos. O mundo quer ver essa luz. O mundo está indo de mal a pior. E nós estamos sendo engolidos pelo mundo. A Bíblia fala que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Só que a igreja não está indo lá bater nas portas do inferno. Parece que as portas do inferno estão vindo bater na gente. Se posicione, irmão. Se posicione. Faça o seu lugar aqui valer a pena. Faça a sua vida na terra valer a pena. Se preocupe com as suas coisas. Se preocupe com as suas contas. Nós temos responsabilidades, irmãos. Mas isso é só um fragmento da nossa vida. A eternidade vai ser muito maior que isso. Vai ser muito maior que isso. Não perca tempo com coisas que não valem a pena. Se dediquem a Cristo. Se dediquem ao reino de Deus. Faça valer a pena estar aqui hoje. A Igreja Sementeira tem abençoado a sua vida. Ela tem aberto o canal e tem colocado adubo, tem regado. A gente tem aqui colocado palavras de bênção na sua vida. O pastor Cauê pregou domingo: saia da janela. Não fique na janela só vendo as pessoas trabalharem, as pessoas fazerem no reino. Faça também. Faça também. Não seja uma árvore infrutífera, não seja um galho infrutífero. Porque se nós formos isso, nós vamos ser cortados, irmãos. Nós pregamos um Jesus de amor, um Deus de amor, um Deus de paz, um Cordeiro. Mas o Cordeiro já veio, o Cordeiro já morreu. Jesus não vai voltar mais como Cordeiro. A volta de Jesus é como um leão. A volta de Jesus vai vir como justiça para julgar as nações. Querido, Ele já morreu, Ele não vai morrer de novo. Tome posse da sua salvação. Chegue até no final. Percorra esse caminho, irmãos. Não pare no meio. Deus quer que nós cheguemos no final e Ele vai dar as condições. Só que você tem que fazer a sua parte. Desce da janela. Venha dar junto com a gente. Abrace os pastores. E vamos fazer, irmãos. Tem muita coisa para a gente fazer na igreja. Tem muita oportunidade ainda acontecendo na igreja, mas falta pessoas comprometidas com o reino de Deus. Faltam pessoas com vontade de dar frutos. Então coloque isso na sua mente, irmão. Frutifique. Frutifique. Porque senão vai chegar o tempo que nós seremos cortados.